Seja pelos desdobramentos dos conflitos com a Ucrânia ou pelas declarações do presidente Vladimir Putin, a Rússia está diariamente no noticiário internacional. Mas agora o país está ocupando as manchetes dos principais sites de notícias do mundo com a informação de que Alexei Navalny, o principal opositor de Putin, saiu de cena misteriosamente. O político de 47 anos, que fazia críticas abertas ao presidente russo há bastante tempo, passa agora a fazer parte de uma lista de pessoas que ousaram discordar publicamente de Putin e que tiveram um fim em circunstâncias obscuras. No ano passado, depois que o avião que transportava o ex-aliado Evgeny Prigozhin foi abatido, o site Business Insider publicou uma lista de 14 pessoas que perderam a vida após entrarem em conflito com o chefe do Kremlin. Na lista estão políticos, empresários, jornalistas e até um ex-agente da KGB, o serviço secreto da Rússia, da qual Putin também foi agente. As circunstâncias são sempre misteriosas e envolvem envenenamento, quedas de janelas e execuções. O caso de Navalny é um pouco diferente, porque o político estava preso em uma prisão de segurança máxima e totalmente controlado pelo governo russo. Apesar da falta de detalhes, líderes como o britânico David Cameron já fizeram declarações responsabilizando Putin pelo ocorrido. Mas quem era Alexei Navalny? Por que ele incomodava tanto Vladimir Putin? E quais devem ser as consequências de sua morte? Alexei Navalny é uma figura complexa e multifacetada da política russa, cuja jornada antes de se tornar uma voz líder da oposição contra o presidente Vladimir Putin é tão intrigante quanto sua atuação política posterior. Navalny nasceu em 4 de junho de 1976, em Butin, uma pequena cidade nos arredores de Moscou. Ele cresceu em uma família de classe média e sua infância e juventude foram marcadas por uma educação tradicional russa. Após concluir o ensino médio, Navalny ingressou na Universidade Russa de Amizade dos Povos, onde estudou Direito. Posteriormente, ele também obteve um diploma em Economia pela Universidade Financeira sob o governo da Federação Russa, demonstrando um interesse precoce pelos mecanismos econômicos e legais que regem a sociedade. Antes de sua carreira política ganhar destaque, Navalny começou a fazer seu nome como advogado, especializando-se em questões de direitos de propriedade e comércio. Mas foi a partir de 2008, com sua atuação como blogueiro e ativista anticorrupção, que Navalny começou a chamar a atenção nacional. Ele usou sua plataforma para expor a corrupção em grandes corporações estatais russas, ganhando um grande número de seguidores e estabelecendo as bases para sua futura carreira política. Esse período da vida de Navalny foi crucial para moldar seu entendimento dos desafios enfrentados pela sociedade russa e serviu também para o fortalecer como um crítico feroz dos abusos do poder. Embora ainda não estivesse diretamente em oposição a Putin, suas atividades já sinalizavam um compromisso profundo com a transparência, a justiça e a luta contra a corrupção, prenunciando seu papel como um dos mais proeminentes opositores políticos da Rússia. Durante as eleições de 2011, Alexei Navalny, que não estava concorrendo a nenhum cargo, incentivou seus seguidores a votar em qualquer partido, menos no partido de Putin, o Rússia Unida. Segundo a BBC, ele chegou a apelidar o partido do presidente de Partido de Criminosos e Ladrões. Ao final do pleito, o partido de Putin ganhou as eleições, porém com uma margem muito menor do que era esperado. Isso converteu a Navalny em uma figura central da oposição política na Rússia. Sua resistência ao governo de Vladimir Putin ganhou uma nova dimensão de intensidade e perigo. Navalny não apenas intensificou suas acusações de corrupção contra altos funcionários do governo, como também organizou grandes manifestações públicas, desafiando diretamente o Kremlin e sua política. Sua candidatura à prefeitura de Moscou em 2013, na qual ele terminou em segundo lugar com um surpreendente apoio de 27% dos votos,
solidificou seu status como um dos principais adversários de Putin. Navalny utilizou a internet e as mídias sociais para mobilizar apoio, conseguindo ultrapassar as barreiras da censura estatal e alcançando um público amplo e jovem. Seu fundo de combate à corrupção, chamado Fundação Anticorrupção, expôs inúmeras alegações de corrupções contra figuras do alto escalão do governo, o que o colocou em rota de colisão direta com o establishment russo. Como ninguém desafia Putin e fica impune, logo Navalny começou a sofrer perseguições de vários tipos. Ele enfrentou processos judiciais que muitos observadores internacionais consideraram politicamente motivados, resultando em períodos de prisão e restrições legais destinadas a silenciá-los e a impedir sua atividade política. Em agosto de 2020, Navalny foi envenenado com um agente nervoso do tipo Novichok, um ataque que ele e muitos outros atribuíram ao Kremlin. Após um período em recuperação na Alemanha, mesmo sabendo dos riscos que corria, ele decidiu voltar à Rússia, onde foi detido logo depois de desembarcar. Pouco depois de seu regresso, um tribunal de Moscou condenou Navalny por violar os termos de sua liberdade condicional. Segundo a acusação, o político não cumpriu sua obrigação de se apresentar regularmente à polícia durante o ano de 2020. O detalhe é que esse era justamente o período em que ele estava na Alemanha, se recuperando do envenenamento que havia sofrido. Depois disso, ele recebeu várias outras condenações que foram somadas à sua pena e ele mesmo reconheceu que sua pena seria aumentada constantemente pelos tribunais da Rússia. Navalny chegou a fazer uma greve de fome de 24 dias para chamar a atenção para o tratamento que estava recebendo dentro da prisão, onde não tinha acesso aos tratamentos de saúde que necessitava. Após um período em uma penitenciária perto de Moscou, Navalny foi transferido para uma prisão de segurança máxima. Sua transferência foi feita sem informar aos seus advogados e familiares, que passaram várias semanas sem saber nada sobre ele, nem se estava vivo ou onde estava. Foi nessa penitenciária, destinada aos presos mais perigosos e considerada uma das mais duras do país, que Navalny faleceu no dia 15 de fevereiro, em circunstâncias não esclarecidas. Segundo a mãe do político, da última vez que se viram, apenas 3 dias antes, Navalny estava bem de saúde e feliz. Outra prova de que ele estava bem foi sua aparição em uma audiência feita por videoconferência realizada um dia antes de sua morte. No vídeo, ele parece bem, sorrindo e até fazendo piadas, segundo informado em diversas reportagens. De acordo com uma reportagem do jornal O El País, Navalny havia sido enviado para celas de castigo 27 vezes desde que havia sido preso, e as autoridades bloquearam seu acesso a remédios e só permitiram que ele passasse 1h30 por dia fora de sua cela para poder se exercitar. A mesma reportagem cita que no começo do ano passado, um grupo de mais de 170 médicos enviou uma carta a Putin demonstrando preocupação com a saúde debilitada que o prisioneiro aparentava, porém nada foi feito. A morte de Navalny aconteceu cerca de um mês antes das próximas eleições presidenciais da Rússia, onde Vladimir Putin disputará mais um mandato sem nenhum concorrente em condições de derrotá-lo e agora sem a principal voz que existia contra ele. Como não podia ser diferente, a morte do opositor de Putin repercutiu rapidamente pelo mundo e vários líderes políticos já fizeram declarações a respeito. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, elogiou a coragem de Navalny e classificou sua morte como uma enorme tragédia para os russos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, declarou que a Rússia é responsável e que isso mostra a podridão no coração do sistema que Putin construiu. Outra declaração incisiva partiu de David Cameron, ex-primeiro-ministro do Reino Unido e que atualmente ocupa o cargo de secretário de Negócios Estrangeiros do país. Ele afirmou que deveria haver consequências para a Rússia pela morte de Navalny, sem dar mais detalhes. O presidente ucraniano foi outro que fez declarações e não poupou Vladimir Putin, acusando diretamente o presidente russo pelo ocorrido.
Em termos internacionais, dificilmente a morte de Navalny tenha alguma consequência para a Rússia. Mesmo que o Escritório de Direitos Humanos da ONU tenha apelado por uma investigação independente, como informou o The Washington Post, devido à atual situação da Rússia no cenário internacional, provavelmente o país não sofra nenhuma punição. Mesmo internamente, é difícil que a morte de Navalny represente mudanças, pois a partir de agora o medo dos opositores será ainda maior de enfrentar Putin e ter o mesmo fim. E você, o que acha? A morte de Alexei Navalny pode mudar alguma coisa dentro do cenário político da Rússia? Ou nada vai ser capaz de abalar o poder de Vladimir Putin? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.